Senhor Jesus, meu nome é Flávia. Eu estou aqui no canal da Igreja Batista Renascer para poder compartilhar uma palavra do Senhor com vocês. E hoje nós vamos falar, o título da nossa mensagem, da nossa reflexão é Totalmente Dependente. A referência bíblica está lá no livro de Filipenses 4:6, que diz o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensar. Aqui, nessa referência, Paulo nos deixa claro para que a gente não nos torne inquietos, mas de que tudo, as nossas orações sejam diante de Deus, para que as nossas petições sejam colocadas diante de Deus, né? E para a gente pensar no que é correto, no que é justo e em tudo que tem louvor e virtude. Eu vejo nitidamente aqui nessa passagem um poder grande de visualização, de mentalização, mas contudo, eu vejo mais claramente ainda o poder da oração. O quanto a nossa oração tem poder de mover toda a estrutura à nossa volta, né? E o que eu queria passar para os irmãos? Eu tenho notado que nos últimos anos, o avanço da tecnologia, que depois, é claro, da pandemia, podemos dizer que a tecnologia avançou uns 10 anos, eu tenho visto um conteúdo muito rico, muito forte, muito importante, chegando com maior facilidade ao nosso conhecimento, às nossas mãos, né? E esse conhecimento, que a gente pode chamar de o poder da nossa mente, né? Ele é muito bom. Por um lado, assim, a gente pode compreender o quanto nós somos capazes, né, de alcançar os nossos objetivos, os nossos sonhos. Quando a gente entende que a gente tem uma mente poderosa e que a gente pode usufruir dessa mente para experiências, né, para avançar uma liberdade de expressão, uma liberdade de pensamento próprio, formar ideias, entender que nós somos seres humanos totalmente evoluídos e capazes de pensar por nós mesmos. Isso é muito bom, isso é extraordinário. O que tem me preocupado é que algumas pessoas têm tornado isso uma crença. E aí mora um perigo. Algumas pessoas estão vivendo o perigo da autossuficiência. E isso pode trazer grandes consequências. E uma das maiores consequências é o afastamento do nosso ser paterno, celestial e soberano, que é Deus, né? Então, essas pessoas, não sei se por não estarem preparadas para tamanho conhecimento, não estão assimilando ou não estão tendo, como que eu posso dizer, não estão tendo discernimento e não estão balanceando, né? A Bíblia diz que tudo a gente deve ter um tanto certo, tudo tem que ter tempero, tudo tem que ter equilíbrio, né? E nunca pode ser mais e nem menos. Então, quando a gente torna esse conhecimento algo que seja maior do que a nossa dependência em Deus, isso se torna um perigo. Então, ou seja, se eu penso, eu logo faço, então eu logo alcanço, então eu não preciso mais de um ser soberano, eu não preciso mais de Deus, ou seja, eu não preciso mais orar, eu não preciso mais jejuar ou pagar um preço, porque eu sou capaz de fazer as coisas sozinhos, né? Ou eu virei o exterminador do futuro, ou a Mulher Maravilha, e então eu sou capaz de fazer tudo sozinho, porque eu tenho uma máquina que pensa e que pode fazer as coisas acontecer. E, contudo, isso nos afasta de Deus. Então eu queria assim expor essa ideia, pedir para os irmãos refletir sobre isso. Às vezes, Flávia, eu não estou pensando dessa forma e tal, mas será que você não está agindo e nem percebeu? Né? Será que todas as suas conquistas e vitórias,
todo o seu achismo, ou todo, eu já sei tudo isso, ou eu sou bom demais, não está te afastando da presença do Senhor? Eu trouxe 2 exemplos aqui para a gente refletir sobre isso. Um exemplo é o de Paulo, lá em 2 Coríntios 12, 8 e 9, Paulo diz assim, que ele pede 3 vezes ao Senhor que tire dele um espinho na carne. Mas o Senhor diz que não. Não, Paulo, não vou tirar. A minha graça te basta. E Deus diz isso para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, quando você pensa que está fraco, você está forte. Sabe? Isso daqui é um alerta à tentação. Paulo aqui, se você puder depois ler todo o capítulo, ele diz que havia sido enviado a ele um mensageiro do diabo. E esse mensageiro estava tentando ele. Ou seja, eu não vejo um pecado, eu vejo uma tentação do qual Paulo estava pedindo socorro para não cair. Nessa época, Paulo era uma pessoa que fazia muitos milagres, ele estava ali estabelecendo as igrejas, né? E as pessoas chegavam até ele para elogiar, para aumentar o ego dele, para dizer que ele era poderoso, ele era capaz, ele era suficiente, ele era bom. E Paulo não aceitava isso, porque a glória não era de Paulo. Paulo sempre deixou claro em suas cartas que toda a glória era de Jesus Cristo, que tudo o que ele fazia era por Jesus Cristo, né? E também existia ali uma dissensão entre os apóstolos. Então ali havia uma disserção, uma fofoca, para tirar o pessoal do eixo. Paulo percebeu que ali ele poderia levantar o seu ego, ter uma autossuficiência, porque realmente ele estava fazendo muitas coisas, muitos milagres, mas o que ele via aqui? Um perigo de queda. E ele não queria passar por isso, mas o Senhor deixou e permitiu que ele passasse, para então ele vencer e entender que somos nós os responsáveis pelas nossas lutas, pelas nossas tentações. Então, muitos estão caindo, tanto espiritualmente como mentalmente, e não perceberam ainda que estão se afastando de Deus, aquele que é o nosso provedor, sempre foi e sempre será. E um outro exemplo que eu quero deixar para vocês é de Sansão, que está lá no livro de Juízes. Sansão era o cara mais forte de toda a eternidade, o cara da história da eternidade, de toda a nação. Então não existiu nem antes e nem depois alguém mais forte que Sansão. Em um determinado momento, Dalila chama Sansão e diz para ele: olha, Sansão, os filisteus estão voltando. E aí Sansão acorda do sono e diz assim para ela: sairei e me livrarei deles como das outras vezes. Pareceu tão óbvio, tão normal, pareceu tão autêntico, né? Pareceu tão ele mesmo. Agora o que chama a atenção é o que vem aqui agora. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já se havia retirado dele. Isso é um perigo, irmãos. Ele já estava tão automático, tão autossuficiente, que ele não percebeu que a presença do Senhor já estava mais com ele. E o que aconteceu? Uma grande queda. Nós vemos 2 exemplos, o de Paulo, que pediu socorro para não cair, né, na sua autodependência, e nós vemos Sansão, que não percebeu que a presença do Senhor já tinha se apartado dele, e ele caiu, ele perdeu, ele foi capturado, os filisteus furaram seus olhos, né, os filisteus o prenderam em correntes e o fizeram escravo de um grande moinho. Ou seja, o que isso traz para nós? Quando você vê que essa autossuficiência está chegando perto de você e você luta contra ela e continua na dependência do Senhor, porque tudo é por Ele e para Ele, você então consegue se livrar disso. Mas quando você se envolve tanto com essa sua independência, tanto espiritual quanto pessoal, quanto ou não importa status, valores, fama, ou o patamar ou a classe social que você está, você sempre vai depender de Deus. Mas quando você deixar essas coisas serem maior do que a presença de Deus na sua vida, então não tem como não cair. Porque Deus deixa bem claro que nós somos totalmente dependentes dEle, totalmente dependentes do Senhor. E é isso que Ele quer. E eu
Quero que os irmãos pensem nessa reflexão, avaliem. Às vezes você pode não estar pensando, às vezes também a gente pode ser sabotado, a nossa mente nos sabota. Mas as atitudes estão sendo assim. Quantas vezes você tem dobrado o joelho? Quantas vezes você tem falado com o Pai? Como que está a sua oração depois que você começou a crescer? Então isso tudo é uma forma de avaliar como vocês estão, como nós estamos. Isso é tanto para mim também, com o Senhor. Então, para finalizar, eu gostaria de deixar essas palavras. Somos totalmente dependentes do Senhor, dependentes da sua misericórdia, do seu amor, dos seus cuidados e da sua graça. E mesmo para respirar, nós precisamos de Deus, porque Deus soprou em nós o fôlego de vida. E para continuarmos vivos, nosso coração batendo, dependemos da permissão dele. Nosso coração é a fonte de vida, é o pulsar do sangue para todo o nosso corpo. Se ele parar, nós paramos. E o Senhor permite que ele bata todos os dias. Então nós estamos debaixo da soberania, da proteção, dos cuidados, do amor, da misericórdia, da glória e da graça de Deus. E não podemos jamais, de forma alguma, perder essa intimidade. Porque aquele que nos fez a imagem e semelhança, aquele que nos ama incondicionalmente e tem ciúmes de nós, a única coisa que ele quer de você, de mim, de todos nós, é relacionamento. O Criador quer relacionamento com a sua criação. Beijo, a paz do Senhor Jesus, com Deus e até a próxima.